Muito bom dia, pessoal, ou boa tarde para quem está vendo isso aqui mais um período da tarde. Quem está vendo isso aqui à noite, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal falando sobre a NBA e hoje separei um tempo para a gente falar sobre Cade Cunningham. Rodada muito boa ontem, inclusive o Edwards fez 41 pontos na vitória sobre o Wizards, que é o pior time nesse momento. Inclusive, dessas 6 vitórias, 2 foram contra o meu Hornets, o nosso, né? Porque muita gente aí torce pro Hornets também. O Golden State Warriors perdeu sem conseguir acertar a última arremesso que poderia empatar, se não me engano, uma bola do Buddy Hield. Curry fez 26 pontos, 7 rebotes, 7 assistências também. Scottie Barnes, 23 pontos, 8 rebotes, 6 assistências. O Knicks perdeu para o Cade Cunningham, de quem a gente fala nesse vídeo. O Grizzlies perdeu por 2 pontos para o Houston Rockets, uma noite inspiradíssima do Jalen Green. Foram 42 pontos dele, 29 do Ja Morant. Falamos pouco do Ja Morant nessa temporada, né? Ele tá saudável, tá jogando, mas eu sinto que perdeu um pouquinho do hype o Ja Morant. Não que ele não seja ainda um jogador muito midiático, né? Mas eu sinto que parece que deu uma abafada no assunto de Ja Morant na liga nesse momento. O Clippers, surpreendentemente, com 21 vitórias, mesmo sem o Kawhi Leonard, né? Mesmo sem o Paul George, 26 pontos do Harden com 11 assistências. O Zubat teve um jogo de 20-20, se eu não me engano. Hero, 32 pontos, 11 rebotes, 7 assistências, assumindo esse papel de líder do time, agora sem o Jimmy Butler na franquia, já que ele não tá querendo nem viajar com os jogadores no mesmo avião, foi a última notícia que eu vi. E o Lakers decepcionou ontem, perdeu para o San Antonio Spurs. O Embiid fez 23 pontos, teve 8 rebotes, 5 assistências, 30 do Davis com 13 rebotes. Ele foi a primeira escolha de draft, no draft que teve o Jalen Green como segunda escolha, que ontem fez um bom jogo também. Quem sabe em breve, se manter esse nível de performance, a gente separa um tempinho para acompanhar como está sendo a temporada dele, do astro da jovem estrela do Houston Rockets. O Evan Mobley foi a terceira escolha, tá jogando no melhor time da temporada, que é o Cleveland Cavaliers, e contribuindo muito bem, se tornando o jogador que se esperava que ele se tornasse e ainda tem muito potencial para continuar evoluindo. Scottie Barnes dispensa apresentações, foi o calouro da temporada no seu ano de estreia pelo Toronto Raptors, um jogador que muitos compararam ele no início com o Kawhi Leonard, mas agora já tá mostrando seus próprios traços, né? Jogador muito consistente, muito estável, só que mais defensivo, por isso que a gente não vai ver muitos comentários sobre o Scottie Barnes nas suas pontuações. Ele é mais aquele cara de garra, de determinação, ele vai precisar de um ou dois jogadores que possam pontuar nesse time do Toronto para que ele possa competir lá em cima. Aí depois tem Jalen Suggs, vocês vão lembrar dele no Orlando Magic, Josh Giddey, que já saiu de OKC, tá no Chicago Bulls agora, Jonathan Kuminga, que recentemente o Golden State Warriors falou sobre ele, que ainda não tem certeza, não é que o Golden State falou, né, mas saiu a informação de que o Golden State Warriors não tem certeza se ele é o jovem que eles precisam para o futuro ou se eles vão atrás de mais algum via draft para trocar ele, né? Depois tem o Franz Wagner, Davion Mitchell, eu gosto desse Davion Mitchell, um jogador muito esforçado na defesa. O Franz Wagner provou que foi um desses estilos do draft, né? Ele poderia ter saído facilmente na quarta colocação desse draft aqui, tá? Talvez ele poderia sair até na frente do Scottie Barnes aqui, dependendo do que o time busca. Se o time quiser um jogador mais defensivo, aí valia ele aqui nessa quinta posição, mas saiu no top 8. Zion Williams, Bulk Knight, já acabou a carreira desse cara praticamente. Draftado pelo Hornets, né? Quem é draftado pelo Hornets geralmente tem vida curta. E aí, enfim, outros jogadores aqui pra baixo que poderiam também ter saído mais pra cima, como é o caso aqui do Trey Murphy, deu muito certo. O Sengun saiu no top 16, é um dos melhores jogadores jovens da NBA hoje também. Enfim, recapitulando o draft do Cade Cunningham, ele tá fazendo valer ter sido selecionado na primeira escolha. Algo que me chamou muita atenção na época desse draft de 2021 foi a afirmação de alguns americanos dizendo que o Cade Cunningham era o melhor prospecto em matéria de estar pronto para a NBA dos últimos anos. Quando fala de um calouro estar pronto para a NBA, é aquele cara que ele não vai demorar muito com um período de adaptação, né, para entender o ritmo do jogo, para se moldar a NBA agora saindo do college ou saindo de uma liga de desenvolvimento como a G-League. Tem outras ligas por aí que estão se tornando muito famosas agora, mas enfim. Comentaram isso sobre ele na mídia americana, se não me engano foi alguém da ESPN, não vou lembrar agora para trazer a informação com certeza, mas eu fiquei me perguntando, caramba, o que o Cade Cunningham tem de tão diferente que estão comentando dessa maneira dele? Nessa temporada, ele tem conseguido ficar saudável. No seu primeiro ano, ele jogou 64 partidas, isso não foi um problema, ficou em terceiro lugar para calouro da temporada, mas aí no ano 2 jogou apenas 12 partidas, terminando com 19 pontos de média, e aí sim,
problema com lesão que tirou ele de boa parte da temporada e ele não conseguiu demonstrar uma evolução depois de um bom primeiro ano. Foram 17 pontos por jogo no primeiro ano, no segundo ano ele foi para 19, subindo um pouco, porém jogando menos, né? Foram 12 jogos apenas na temporada. E aí no ano 3 ele volta a jogar muitas partidas como no primeiro ano, jogou 64 no ano 1. No ano 3 ele jogou 62. Seu número de assistências por partida também seguiu subindo junto dos pontos. No primeiro ano, 17 pontos, 5 assistências. No terceiro ano, pulando o ano que ele ficou lesionado, 22 pontos, 7 assistências. E nessa temporada até aqui, 24 pontos e 9 assistências. Dia 11 de janeiro, pouquíssimo tempo atrás, ele fez uma partida de 22 pontos, 10 rebotes e 17 assistências. Isso foi o seu 7º triplo-duplo na temporada. Além da sua progressão e da sua evolução, eu vou destacar aqui também a evolução do time do Detroit Pistons como um todo. Eles ocupam agora a 8ª posição na Conferência Leste, que pode não parecer muito, já que a Conferência Leste, em termos de competição, está bem abaixo da Conferência Oeste. Porém, ainda não se esperava que o Detroit Pistons fosse tão bem, né? E eles sofreram um problema com o Jaden Ivey, que se lesionou recentemente e vai perder todo o resto dessa temporada. Mas a adição de jogadores mais experientes nesse elenco do Detroit Pistons está fazendo muita diferença. E claro, comandados pela primeira escolha de 2021, pelo Cade Cunningham, o time tem demonstrado que está chegando em um novo patamar, ganhando de times fortes, tá? Ontem venceu o poderoso New York Knicks jogando no Madison Square Garden. O meu destaque vai para essa jogada, quando ele deixa o Josh Hart totalmente perdido, 2 in and out ali hesitando, e a cravada. Se você separar uns 5 minutinhos para ver os highlights do Cade na partida de ontem, você vai reparar algumas coisas. A primeira dela é a versatilidade dele na hora de finalizar as jogadas. Ele tem o arremesso de 3 pontos, ele tem a infiltração para finalizar com a cravada, com a dunk, no caso, né, uma enterrada, ou com a bandeja acrobática. Ele tem o arremesso na média distância e ele tem também conseguido fazer alguns fadeaways muito lindos na hora de finalizar também, porque isso cria uma separação maior, né? Quando você está correndo de frente para o adversário, faz um giro, estanca, faz um fade. Eu não jogo basquete, né? Tô falando aqui apenas do que eu assisto. Mas esse arsenal que ele tem para finalizar jogadas no ataque faz com que ele tenha conseguido ser tão efetivo na hora de conseguir suas pontuações. Diferente, né, de quando você joga contra um jogador que você sabe o que ele vai fazer praticamente em todas as posses ofensivas. Ontem o Knicks estava trocando a marcação nele, tentando fazer dobras até em alguns momentos, e mesmo assim ele seguiu pontuando. No momento final do jogo, quando o Mikal Bridges está fazendo esforço para marcar ele, passando através de screens, inclusive as screens foram muito importantes para ajudar ele na sua movimentação. Karl-Anthony Towns vindo para fechar dentro do garrafão, e mesmo assim ele seguiu dropando pontos. 112-110, 3 minutos para acabar, ele contra o Mikal Bridges dentro do garrafão. Karl-Anthony Towns tá lá, cash. Recomendo que vocês assistam, pô, não tá reparando em como tá sendo a temporada do Cade Cunningham, mas assiste pelo menos os highlights da partida de ontem. Dá uma olhada em como ele consegue construir as jogadas. E não foi uma noite de muitas assistências, porém foi uma noite dele mostrar e demonstrar o seu arsenal ofensivo. Até agora, das 40 partidas do Detroit Pistons, ele esteve presente em 36 delas. E o time vai precisar que ele se mantenha saudável, porque já perderam o Jaden Ivey, como eu tinha mencionado anteriormente, que era um jogador que podia ajudar ofensivamente esse time. Mas, curiosamente, Tobias Harris está rendendo, Tim Hardaway está rendendo, Jalen Duren está rendendo também. Tá bem divertido parar um pouquinho para assistir os jogos do Detroit Pistons. Eu sei que não é um time que neste presente momento tem muita mídia, chama muita atenção, faz as pessoas pararem para assistir, até pelo recorde recente deles, né? Um time que estava tancando algumas temporadas, não à toa conseguiu juntar Jalen Duren, Jaden Ivey, Cade Cunningham, e agora ainda tem um dos irmãos Thompsons, né? Um dos gêmeos. É um time que ultimamente vinha perdendo muito, mas agora parece que mudou a chave, parece que o rebuild do Detroit Pistons chega no seu momento final, na sua fase final, em que o time começa a disputar por uma vaga nos playoffs para depois disputar por uma vaga nas semifinais ou finais de conferência, até se tornar um time candidato a título, como a gente está vendo o Cavs já ser, como a gente está vendo o Houston Rockets num processo parecido com esse do Detroit Pistons, o Spurs um pouquinho mais atrás, né? O Hornets também não conseguiu ainda achar esse ritmo, mas a gente está vendo o OKC já nessa fase final, que o Detroit Pistons quer chegar também. Acredito que com mais umas 2 ou 3 temporadas esse time vai mostrar o potencial final deles, e aí a gente vai ver eles chegando aí no patamar do Oklahoma City Thunder. O problema é que o Thunder tem muitas primeiras escolhas ainda
para fazer nos próximos drafts, o que pode deixar o time sempre um degrau acima. Mas o Detroit Pistons de Cade Cunningham será um problema no futuro nessa Conferência Leste, até porque é um time muito jovem ainda. Se você gosta desses conteúdos de NBA, se você gosta desses conteúdos falando sobre os jogadores que estão na liga, não deixe de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para você ser avisado sempre que sai vídeo novo. Eu também aviso no meu Instagram, então se você quiser seguir lá, MVPZoneBR, você me acha e eu vou estar muito feliz de estar tendo você lá como meu seguidor também.